podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Matheus Gonçalves. O aumento no consumo de eletrônicos durante a pandemia está provocando uma escassez na oferta de semicondutores. As fabricantes não estavam preparadas para atender essa demanda e esse descompasso deve afetar o preço dos produtos nos próximos meses. No segundo bloco, conversamos sobre 5G no Brasil com Juliana Zoia, que é especialista de produto na Motorola. Aguenta aí que a gente já começa. Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? É isso aí, com Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G Plus, Moto G 5G, Moto G100 e Lenovo Legion Duel, você tá pronto para a tecnologia que tá revolucionando o futuro da internet no país. A conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar. Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. A pandemia alterou os hábitos de consumo de todo mundo. A gente fica mais em casa, então a gente acaba consumindo mais entretenimento e também navega mais na internet. E grande parte da população também migrou para o home office, e isso significa que tivemos que investir em equipamentos para melhorar a produtividade. Então, notebook, webcam, periféricos e, por que não, um roteador decente para a internet não ficar caindo no meio das incontáveis ligações que a gente faz todos os dias. E o problema é que a indústria não estava preparada para atender esse aumento de demanda. E para agravar ainda mais essa situação, a maior parte do fornecimento de chips se concentra do outro lado do mundo, no mercado chinês, que está sofrendo também com sanções impostas pelo governo do ex-presidente americano Donald Trump. Isso não deve mudar tão cedo, né? Tem analistas e empresas falando que até 2022, pelo menos, a gente deve estar nesse cenário de escassez de chips. Isso afeta todo o mercado, porque afinal de contas, tudo que a gente usa tem um maldito chip lá dentro, né? Então, esse microfone aqui que eu tô usando, eu tô vendo Mobilon, de Alecrim eu não tô vendo, mas eu sei que ele também está usando um microfone que tem um chip e um fone de ouvido que tem um chip e muitas coisas têm chips, é um negócio impressionante. Até o meu cachorro tem chip hoje em dia. Nossa! Inclusive, espero que todos estejam bem em casa, mas se você estiver usando carro, por exemplo, para ir até o trabalho, a produção de carros também está sendo afetada, porque o que aquilo usa de chip é um negócio impressionante. E como desgraça pouca é bobagem, uma das principais fábricas de chips para automóveis, né, da Renesas, pegou fogo, agora em março. Então, significa que assim, a gente já tinha um cenário de falta de chips, matéria-prima para fazer semicondutor estava difícil, e aí uma fábrica lá no Japão pegou fogo. Então, só essa fábrica já vai atrasar a produção em um mês. Então, assim, não tá fácil para ninguém. A gente já teve, isso não é de hoje, isso está acontecendo há alguns meses. Inclusive, o iPhone 12, por exemplo, ele chegou lá em outubro, né, novembro, aqui no Brasil demorou um pouco mais, e normalmente sempre é anunciado em setembro, né? Então, o iPhone ser adiado, né, esse produto que dá um puta lucro, uma puta receita para a maior empresa de tecnologia do mundo, ter atrasado, né? Então, isso atrasou não porque faltou, sei lá, o Apple A14 Bionic, ou porque faltou modem 5G, mas porque faltou, por exemplo, um chip de gerenciamento de energia. Então, tudo precisa de chip, até as coisas mais básicas possíveis ali para você conseguir carregar o seu celular. Então, se falta semicondutor, o mundo está ferrado.
E se a gente olhar especificamente para esse segmento de automóveis, a indústria automotiva, a gente teve um cenário bem curioso no ano passado, em 2020, porque assim, quando teve toda aquela questão da pandemia, eles começaram a paralisar fábricas, né, obviamente, porque eles queriam deixar os funcionários seguros em casa e tudo mais, e também tinha questões logísticas, né, que prejudicavam a entrega de insumos, de peças, e enfim, era uma coisa que acabava emendando uma em outra, e aí eles resolveram falar, olha, vamos reduzir, vamos cancelar algumas encomendas de chips, né? E aí os meses foram passando, a indústria como um todo, né, não só a automotiva, começou a retomar as atividades, e aí nesse cenário aconteceu de a demanda por automóveis ter sido maior do que já estava registrado antes da pandemia. E aí eles, obviamente, começaram a pedir mais chips. Só que aí, nessa coisa de pedir mais chips, o mercado, que nem o Riga já falou, estava bem aquecido, né? Porque todo mundo comprando PC, celulares, TVs, videogames, etc. E aí começou a dar um sinal de alerta ali. E quando a gente fala da indústria automotiva, essa indústria é um gargalo muito grande no mercado, porque se você pensar num carro de tecnologia média, ele pode ter 50 chips. Se você pegar um carro mais avançado, principalmente esses que já tem alguma coisa de direção autônoma, ele vai ter, sei lá, 150 chips, né? Então você vai ter chips controlando cada aspecto do veículo. Imagina então você tendo centenas de milhares de carros sendo encomendados e cada um precisando de, em média, 100 chips. Né? Começa a ficar uma situação bem dramática. E aí, uma coisa encadeando na outra, né? O mercado de automotivo, com o mercado de PCs, com o mercado de telefones celulares, a indústria de eletrônicos como um todo, a coisa desandou e a gente está nesse cenário agora que é bem, eu diria até que dramático, né? Porque, que nem o Riga falou, a situação não deve melhorar antes de 2022. E você falou de carros aí, dá pra gente expandir isso aí não só pra carros, mas veículos mesmo. Motos, hoje as motos vêm com chips de controle, tratores, veículos em geral. Cara, dá pra gente expandir. Praticamente tudo que a gente usa hoje em dia vai ter algum tipo, que tem algum tipo de circuito eletrônico vai precisar disso, entendeu? Vai ser impactado. Só pra gente ter uma ideia de como é o mercado global de chips, eu tenho aqui um dado da TrendForce, 53,9% do fornecimento global de chips no terceiro trimestre de 2020 vinha da TSMC, que fica em Taiwan. 17,4%, então olha a diferença. O segundo colocado, 17,4%, é Samsung, então ainda estamos na Ásia, e aí um grupo ali representa 10,2%, e só depois em quarto lugar vem a GlobalFoundries com 7%, a UMC com 7% também, e para finalizar, 4,5% para SMIC. Então é altamente concentrado na TSMC, e também estou com os dados aqui de 2020 da TSMC, 48% da receita da TSMC no ano passado, 2020, foi com smartphones, e 33% foi com computação de alta performance. E aí o que sobra aqui do bolo, 19% da receita, né, da TSMC, a gente tem IoT, 3% para veículos, 4% para DCE e 4% para outros. Então, assim, é um mercado altamente concentrado na Ásia e a demanda muito forte por smartphones também. Isso liga com o episódio anterior do Tecnocast, quando a gente falou de Intel, essa nova estratégia de também fabricar para outras empresas, né? Não só fazer chips para a própria Intel, porque fábrica de altíssima tecnologia para fazer semicondutor custa muito caro, e na própria apresentação do Pat Gelsinger a gente viu aquele mapa mostrando onde é que fica ali as fábricas para fazer chip. E aí tinha lá, tipo, na Ásia 80%. E aí tinha algumas coisas, uns gato pingado ali na Alemanha, nos Estados Unidos, Israel e tal, mas o grosso tá ali, né? E as fábricas de alta tecnologia, que é o que a gente tá mais interessado, move o mundo, o que tá dentro dos celulares, dentro dos consoles, dos carros, enfim, esses são chips de altíssima tecnologia, você precisa ter um processo de fabricação mais avançado e nem todo mundo tem uma fábrica de semicondutores com essa tecnologia, até porque custa bilhões de dólares para fazer. A gente viu a Intel investindo 20 bilhões de dólares para fazer só 2 fábricas de alta tecnologia, então é uma puta grana, assim. Basta lembrar que, assim, 20 bilhões de dólares dá uns 110 bilhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. Nosso dinheiro realmente não vale nada, isso me deixou um pouco deprimido agora. Mais um recorte para falar aqui desse gráfico que eu trouxe.
disse, o segmento de smartphone não foi o que mais cresceu ano passado, achei isso curioso, na receita da TSMC, né? Ele cresceu só 23%, né? É uma baita grana. Mas o que mais cresceu foi o de servidores, com 39% de aumento na receita, e a IoT cresceu 28%. O que me leva a questionar também se não tem a ver com esse aumento de demanda por serviços web, né? Entretenimento, calls, ligações, Zoom, né? Essas coisas. Então, com certeza, os provedores aí de servidores, acho que precisaram aumentar a sua capacidade para atender essa demanda de conexão com a galera tão separada por conta da pandemia. Mas qual que é a porcentagem da receita da TSMC que vai para chip para vacina injetável? Olha, eles não colocaram aqui no gráfico, mas eu sei que tá ali. Eles estão ocultando porque é chinês comunista, tá. por isso. É bom que a altíssima tecnologia a gente nem vê o chip, né? Isso é bom. É bom que já controla as pessoas já direto pelo chip e também pelo 5G, cara. Ai, meu Deus. Não, eu queria falar aqui um negócio que, assim, quando a gente pensa em catástrofe, fazer uma analogia aqui com, sei lá, quedas de aviões. A gente costuma dizer que para um avião cair é preciso uma sucessão de coisas acontecer para que aquele acidente aconteça, né? Então, sei lá, a manutenção não tá em dia, o piloto não dormiu direito, várias coisas, tipo, pegada de efeito borboleta mesmo, né? Quando junta tudo, dá aquela catástrofe. Aqui a gente tá passando por uma situação onde, se a gente isolar cada uma dessas coisas que a gente acabou de comentar, elas separadamente não seriam o suficiente para causar esse pandemônio que a gente tá vivendo, essa falta gigantesca. Mas a gente tá passando um momento da história onde uma coisa veio depois que puxou outra, e aí outras coisas que não eram não eram diretamente ligadas, por exemplo, o que aconteceu do presidente Trump, ele ter essa guerra de tarifas com a China, que não é necessariamente ligada com a pandemia, mas que quando se acumulou tudo, a gente tá vivendo por essa situação, cara. E tem mais um ponto ainda, Todd. Tá faltando água em Taiwan. A desgraça veio realmente tudo de uma vez. Taiwan tá enfrentando a maior seca dos últimos 56 anos e é onde fica a TSMC, como eu falei, a maior fornecedora de chips do mundo. O governo garantiu uma oferta regular de água até maio. E aí, depois disso, estamos dependendo do aumento do volume de chuva, que é esperado para esse mês em Taiwan. Porém, o governo já disse que só dá para garantir até maio. E a TSMC também vem adotando medidas para não ter falta de água. Ela consome, só para ter uma ideia, né? A gente pensar, fabricante de chip não está plantando nada, não deve consumir água. E pelo contrário, são 34 milhões de litros de água por dia que a TSMC chega a consumir. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. O que são 34 milhões de litros de água? Sei lá, eu tentei imaginar uma piscina de 1.000 litros, aquelas de plástico, e, sei lá, multiplicar isso por, sei lá, 340 mil? Sei lá, quanto que dá isso aí. Quantos campos de futebol? É muita coisa. Eu não sei. Alguém tem que fazer essa conta. Com qual frequência eles consomem isso? Por dia. Meu Deus do céu, cara! É um número bizarro, cara. E assim, eles estão tentando adotar medidas para reduzir o consumo. Isso inclui reaproveitar a água. Tem um dado aqui da Harvard Business School que o índice de reutilização de água da TSMC em 2016 chegava a 90%. Então, assim, eles já são bem otimizados. Mas, ainda assim, essa seca pode afetar mais ainda a oferta de chips no mundo. E é interessante porque tem muita gente que pensa que assim, vamos então expandir a capacidade de produção, né? Ou então vamos aumentar a quantidade de fábricas, mas como eu acho que já deve ter ficado claro para todo mundo, esse é um mercado bem complexo e não dá para falar em aumentar a produção ou então expandir a quantidade de fábricas de uma hora para outra. Para você ter uma ideia, no final do ano passado, de 2020, o CEO da TSMC falou que as linhas de produção da empresa já estavam operando com 100% da capacidade desde do primeiro semestre de 2020. E aí eles tentaram ali dar algum ajuste na produção para conseguir absorver o aumento da demanda, mas obviamente que não conseguiram, né? Tanto se tivesse conseguido, essa crise não estaria tão grande como agora. E nessa mesma ocasião, eles tinham prometido um investimento de 28 bilhões de dólares no decorrer de 2021 para
justamente aumentar a produção. E aí o que chama mais atenção é que agora, no finalzinho de março, para o começo de abril, a empresa anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares durante os próximos 3 anos para aumento de fabricação de chips e também parte desse dinheiro também vai ser investido em aumento de tecnologia para deixar esse segmento mais avançado. E, cara, a gente está falando de 100 bilhões de dólares, né? Não são 100 milhões, que já seria muito dinheiro. E, obviamente, que a TSMC não tem tudo isso. E então o pessoal ficou numa certa dúvida ali de onde viria todo esse montante. Só que a TSMC está numa situação mais confortável no mercado justamente por ser líder nesse segmento de produção de chips por contrato, né, por encomenda. Então o pessoal já tem certeza de que eles vão conseguir obter esse dinheiro, seja por investimentos, né, por investidores, seja por financiamento. E o que eu achei curioso foi que quando eles fizeram esse anúncio mais que voltado para investidores, né? E eles falaram assim, olha, isso não é uma resposta à atual crise, né? Porque a gente não trabalha com capacidade especulativa, ou seja, eles não querem prometer que com isso eles vão dar conta de toda a demanda. Eu acho que tem sim alguma relação com essa crise atual, esse anúncio, até porque isso pode estimular ali os investidores a continuarem jogando dinheiro na empresa, mas eu acho que eles foram bastante felizes em tomar cuidado a não prometer que eles vão resolver esse problema, porque a ARM, recentemente, eles lançaram uma nova versão, né, da arquitetura ARM, a ARM V9, e eles falaram o seguinte, olha, a gente espera que com essa arquitetura a gente tenha na próxima década 300 bilhões de chips produzidos só com tecnologia ARM. Nos últimos 5 anos foram 100 bilhões de chips com essa tecnologia, com a arquitetura ARM. Então, por aí, a gente consegue ter uma noção de quão desafiador esse mercado, né, de quão aquecido ele está e quão aquecido ele vai ficar. Eu achei interessante essa fala, que eles não estão fazendo isso para reagir à pandemia, mas eu acho que é mais um segmento onde a pandemia está antecipando tendências. Então, não é que tipo comércio eletrônico, né? A gente já esperava que no longo prazo o consumo por comércio eletrônico ia aumentar, a gente tem dados, tem gráficos e tal, mas eu vi pesquisas recentes que a pandemia antecipou o consumo via comércio eletrônico em não sei quantos anos. Foi uma coisa bizarra, tanto porque as pessoas estão em casa e elas passaram a olhar mais para o comércio eletrônico por uma necessidade, mas também porque as próprias empresas, Mercado Livre, Amazon, Magalu, B2W, estão investindo, aproveitando o momento para ser a empresa que todo mundo vai pensar na hora de entrar ali e comprar, né? Então, assim, essas empresas vêm investindo bilhões para atualizar as fábricas, abrir mais fábricas, Intel anunciando, TSMC anunciando. É óbvio que não é por causa da pandemia, porque até essas fábricas ficarem prontas e terem capacidade para atender o mercado, pandemia, esperamos, já vai estar passando. Se não acontecer nada, alguma mutação bizarra que as vacinas não resolvam, né? As vacinas atuais. Mas a gente espera que, pelo menos para a maior parte do mundo, não no Brasil, até lá, a pandemia já vai estar indo embora. Mas eu acho que o consumo aumentou e foi antecipado esse momento por conta da pandemia, né? O consumo de chip vai continuar aumentando cada vez mais, com servidores, carros, IoT, como eu falei, já tem até uma parte aqui crescendo forte na receita da TSMC mesmo, mas eu acho que é isso, só é uma antecipação que já está acontecendo no consumo e por isso as fábricas também estão tendo que acelerar esse processo de ampliar a produção. Com certeza, cara. Vou fazer um exercício aqui rapidinho. Quantas pessoas no mundo passaram a ter que trabalhar de casa e às vezes elas não tinham um computador tão bom e elas compraram outro? Ou pessoas que... A demanda por entretenimento, por exemplo, pessoas querem assistir filmes e séries no celular ou no tablet, vamos trocar porque esse não tá bom. Ou crianças que estão estudando de casa agora, que precisam ter um computador para estudar, para assistir as próprias aulas. Tudo isso no montante geral das coisas, com certeza ajudou a aumentar esse consumo e muito. E em complemento a isso, a gente tem que levar em conta também que já havia no mercado, antes da pandemia, alguma expectativa de aumento de demanda, que nem o Mobilon já sinalizou. Só que assim, era uma coisa que seria progressiva, né? Que você conseguiria acompanhar. Então, se houvesse uma demanda, se houvesse um aumento de demanda sentido no momento,
no momento seguinte você já conseguiria remediar isso com o aumento de produção, mas como o Mobilon falou, veio tudo de uma vez. Vem a pandemia e meio que embolou tudo, começou a adiantar tudo. Por que isso eu já vi uma previsão de que haveria um aumento de demanda? Por causa do 5G, por causa da internet das coisas, por causa justamente da expansão, do barateamento de acesso à tecnologia, né? Porque de certa forma a tecnologia vai ficando mais acessível com o passar do tempo. E havia de fato alguma previsão de que esse mercado poderia ficar mais denso, e só que assim, quando você fala em expansão do mercado de semicondutores, como já ficou claro aqui no episódio, isso é muito complexo, requer tempo e muito dinheiro. Então naquela época, você não conseguia pensar, por exemplo, se a gente pensasse na TSMC falando em 2018, olha, vamos investir 100 bilhões de dólares para expandir fábricas no decorrer dos próximos 3 anos, eu acho que ela já teria mais dificuldade para conseguir dinheiro para isso, porque o mercado não teria uma visão muito clara de que esse investimento seria rentável. Agora não, agora a gente sabe que a situação está bem desesperadora e que nos próximos anos a demanda vai continuar alta, então é muito mais fácil para a TSMC conseguir esse dinheiro. Então, é justamente essa coisa do momento, né? Havia, assim, uma certa tendência de aumento de demanda, só que, como o Mobilon deixou claro, veio tudo de uma vez. De repente, tava, sabe, a bola de neve, assim, tava correndo bem devagarzinho, crescendo bem aos pouquinhos, de repente veio uma avalanche e aumentou essa bola de neve de uma vez só. É isso que a gente está vivendo agora. Aumentou demanda e incentivou esse tipo de pesquisa, esse tipo de investimento. Talvez muitas desses governos ou empresas não sabiam como a gente consegue criar uma fábrica de semicondutor nos Estados Unidos com menos custo e tal. Agora vai ter que ser, é aquela coisa, né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? Isso. Como ficou claro, não tem como falar de mercado de semicondutores sem falar de TSMC e sem falar de ARM, né? A TSMC domina o mercado global, não tem para ninguém. Quando você vê a receita da TSMC nos últimos anos, ela divulga em novo dólar taiwanês, que é a moeda de Taiwan e tal, mas basicamente um novo dólar taiwanês dá 20 centavos de real. Então se divide por 5 e dá dá a equivalência aqui. Ela já era uma empresa muito grande lá na década passada, então no final da década passada ela fazia ali seus 330, aí depois caiu um pouquinho, né? Crise de 2008, 295 bilhões de novo dólar taiwanês por ano. Então, 330, 290 e 400 e tal. Em 2019, já subiu para mais de 1 trilhão. E hoje, ela está fazendo ali 350, 360 bilhões por trimestre. Então, o que ela fazia em um ano inteiro na década passada, ela faz em um trimestre hoje. E está crescendo pra caramba. Então, desde que a gente viu esse cenário pandêmico e que teve, claro, uma grande mudança na produção de chips, para atender demanda de data center, para atender demanda de rede, para atender, né, o maior número de pessoas em casa, só vem crescendo, assim, e não tem previsão para parar. Tanto é que a TSMC, para anunciar um investimento de 100 bilhões de dólares, não é qualquer empresa que faz isso, assim, é um puta dinheiro. Eu tava até fazendo, enquanto o Alecrim tava falando dos números, eu até puxei uma lista de países, de PIB de países, assim, e assim, 100 bi de dólares dá 2 Uruguais, assim, é muita coisa. Pra fabricar chip, não é, sabe? Pra resolver todos os problemas do universo e inventar uma vacina que nos cure de todas as doenças. Tipo, pra fabricar chip. E você vê que esse crescimento na receita da TSMC vem justamente com a chegada dos smartphones, que é bem naquela fase que começa a surgir os primeiros iPhones, os primeiros Androids com chip ARM, depois a Apple fazendo o seu próprio chip. Então, quem está atendendo essa demanda toda é principalmente a TSMC. Então, esse gráfico não é uma coincidência de aumento de receita da TSMC e também nos mostra por que a Intel está chegando agora com tanta força, querendo um pedaço dessa pizza aí. Eu acho que um exemplo bem bacana, bacana pra gente observar, né, mas não pros envolvidos na história, de como a situação é meio complicada, como esse mercado é muito segmentado, muito concentrado, na verdade. No ano passado, quando a Huawei teve todo aquele problema das restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos, eles foram impedidos a TSMC foi impedida de fornecer chips para eles, né? E aí, uma das ideias que o pessoal acho que da própria empresa e também o governo chinês considerou é a seguinte: olha, passa a produção de chips, né? Que a Huawei tem aquela linha
Kirin, né? Tem inclusive o chip mais poderoso deles, que é o Kirin 990, se eu não me engano. Eu não sei se teve algum sucessor, mas enfim, é um chip bem poderoso. Eles falaram o seguinte, olha, a gente pode passar para a chinesa também, SMIC, que eu vou chamar de SMIC aqui para facilitar. Só que tem um problema, a SMIC ela não tem uma tecnologia tão avançada quanto a TSMC. Enquanto a TSMC já está ali nos chips de 7 a 5 nanômetros, a SMIC, pelo menos no meio do ano passado, ainda estava em 14. Eles não conseguiam ter uma produção em massa abaixo disso. Então eles simplesmente não conseguiram resolver esse problema. A Huawei não conseguiu transferir a produção dos chips Kirin para outra fábrica e, consequentemente, paralisou, né? Eles estão bem sumidos no mercado agora de smartphones porque, com toda a restrição, eles não conseguem mais lançar nada. As restrições não afetam só o ecossistema do Google, né? Como a gente noticia com mais frequência, mas justamente o mercado de semicondutores, que é tão restrito que ela não consegue achar um outro fornecedor. Uma curiosidade aqui, no ano de 2020 completo, só 8% da receita da TSMC foi com a tecnologia de 5 nanômetros. A maioria foi 33% com 7 nanômetros e ainda 17% com 16 nanômetros. Essa dá mais da metade aqui do bolo da receita da TSMC. Mas se a gente pega só no último trimestre do ano, 5 nanômetros representou 20% da receita. Por que será? Teve algum lançamento relevante no último trimestre de 5 nanômetros? Teve um aí que atrasou também, né? Ah, tá. De uma empresa chamada Apple, né? E é muito louco a gente falar isso hoje em dia, porque, sei lá, se me dissessem há uns 10 anos que... quem são as empresas que estão em voga aí desenhando processador, né? E naquela época era só a Intel, a AMD brigando nos desktops, porque em data center ela nunca conseguiu. E é isso, né? E ARM era coisa de calculadora, assim. Legal, minha calculadora tem processador ARM, meu roteador super avançado aqui e tal. E hoje não, né? Hoje você tem chips de alto desempenho sendo feitos em arquitetura ARM. E muito desse momento da própria TSMC tem a ver com isso, né? Eu acho que o mercado de empresas de semicondutores mudou bastante. Então, antes a gente tinha a Intel, que desenhava, que projetava e que ali tinha uma fábrica de silício e fazia o chip. Legal, super bacana, um negócio muito vertical. A AMD, só em 2008 que ela se desfez ali da fábrica dela, né? Antes a própria AMD também fabricava o chip. E agora você tem inúmeras empresas que a gente nem pensava, nossa, essa empresa está fazendo processador, que coisa estranha, né? Mas inúmeras empresas usando a arquitetura ARM, né, licenciando a tecnologia, seja licenciando o núcleo, seja licenciando a arquitetura para poder fazer um chip mais fora do padrão, né, mais poderoso, mais adaptado às necessidades, fazendo seu próprio chip. Então você vê, a Google contratou um ex-executivo ali da Intel para desenhar chip de servidor. Então, isso é bem sério, assim, porque se a gente vê essas briguinhas aqui de, o AMD Ryzen não sei o que lá, o Core de 11ª geração não tá muito bom, a briga no mercado de servidores é muito tensa, assim, porque a Intel sempre dominou. E Xeon é tipo o padrão, você não vai colocar outra coisa no servidor, até porque é algo... É uma aplicação crítica, né? Você precisa de confiabilidade, de algo super testado e tal. E ninguém duvida que Xeon foi muito testado. Mas o Google desenhando chip de servidor. E smartphone também, um Pixel 6 deve ter um chip do próprio Google. A Amazon já lançou um chip para servidor. Então você tem essas empresas que antes elas simplesmente... vou ver o que a Intel tem pra mim e vou, né, usar o chip do jeito que dá aqui, aí eu faço o software e beleza e tal. Hoje você tem algo no nível ainda menor ali, né? Você tem a empresa desenhando o chip para as instruções e para as necessidades que ela precisa fazer. Isso é uma mudança, assim, que aconteceu nos últimos 5 anos, né? Algo bem recente. Isso, e eu acho que o único segmento onde a questão de consumo de energia e dissipação de calor é um segmento que não é tão problemático, é o desktop, porque você coloca um water cooler, você faz ali suas gambiarras, beleza, você consegue lidar com isso, pluga uma fonte mais potente e tal, tudo bem. Agora, com notebook, smartphone e tudo mais, cada vez mais um chip mais eficiente é o mais desejável. E a Intel está sofrendo muito ainda
nessa questão. E para servidores também, porque isso representa para as empresas uma economia muito grande de energia, tanto na parte que elas gastam para resfriar os equipamentos. A Microsoft tem iniciativas até de colocar containers com servidor no fundo do mar, para ver se a própria água já faz o resfriamento ali das paredes e mantém os servidores resfriados. Então, a conta de ar-condicionado é muito grande, a gente vê as empresas investindo em painéis solares em cima das próprias instalações. Então, esse é um esforço que já existe. E aí a gente está no momento onde essas empresas estão vendo que é possível fazer o seu próprio design de chip customizado em uma arquitetura que é muito mais eficiente. Ela consome menos energia e ela gera menos calor. Para as empresas, isso pega diretamente no bolso. E aí no mercado de tecnologia, as coisas funcionam dessa forma. Você investe grande no começo, então às vezes é uma cifra que você fala, putz, vai dar um trabalho retornar esse investimento. Mas aí depois você colhe os frutos desse investimento por anos e anos e anos, com investimento até baixo, relativamente baixo. Então é isso que está acontecendo agora no mercado de chips. Essas empresas de servidores investindo nessa tecnologia que no futuro vai trazer um grande diferencial até competitivo para oferecer planos mais baratos para os seus clientes também. Não sei se todo mundo sabe por que uma empresa optaria em criar o seu chip customizado em vez de comprar um chip pronto da AMD ou da IBM, da Intel. E assim, a gente está falando de empresas gigantes que possuem aplicações que são únicas. E quando você compra um processador desse, vamos dizer assim, um processador para servidor. Então a Intel foi lá e criou um mega processador para servidor, já trabalhou bastante, ele tem ali aquelas aplicações para servidor. Imagina que o Google ele quer criar um processador para uma aplicação específica de um determinado produto que eles estão criando, focado ali naquele sistema, e aí casa ali software com a parte de hardware, e aquele processador passa a ser muito melhor, muito mais rápido, com muito mais eficiente, gastando menos energia. Só que é uma coisa focada, customizada. Então, tem todo um investimento para criar esses processadores, mas como o Mobilon falou, isso se paga no futuro. Isso com certeza vai criar uma situação que é muito mais benéfica para cada uma dessas empresas. E a gente está vivendo nessa situação, nessa época do mundo, onde essas empresas podem criar esses processadores, que não é o que acontecia no passado. As empresas dependiam de uma Intel da vida para prover esses processadores. Hoje em dia elas podem criar os processadores delas e isso só tende a aumentar só. Nessa questão de processador para aplicações mais críticas, eu estava vendo até a lista dos supercomputadores mais poderosos do mundo, né? Há alguns meses já, o supercomputador mais poderoso do mundo, ele é um supercomputador com processador ARM. Então, assim, tempos diferentes, né? É o Fugaku, que usa um chip da Fujitsu. Fujitsu também é um grande fabricante de chips para servidores com arquitetura ARM. E algo curioso é que no top500.org eles divulgam não só a capacidade de processamento ali em teraflops, que é uma medida padrão, mas também a estimativa de consumo de energia. Esse supercomputador, a gente está falando de 442 mil teraflops por segundo. Consome uma puta de uma energia ali, quase 30 mil quilowatts. Só que, quando você vai ver ali a lista dos supercomputadores mais poderosos, tem em sexto lugar um Intel. Ele chega a 60 mil teraflops e com consumo de 18 mil. Então, você vê que o Intel ele consome mais da metade da energia desse supercomputador com ARM, mas ele não chega a um sexto do desempenho teórico bruto ali do ARM. Então, quer dizer, é lógico que putz, eu já visitei alguns data centers, queria morar, né? Porque é friozinho, gostoso, eu adoro frio. Se tem 16 graus no ar-condicionado, é pra usar. Os técnicos discordam, mas tudo bem. Ar-condicionado, o único ponto negativo é quando só vai até o 18, porque o ideal é que desça um pouco mais. E você vê que consome mais energia e não tem tanto desempenho, assim, a performance por watt do Intel tá abaixo. Mas é claro que, assim, isso são performances máximas teóricas. Obviamente, o software que roda nesse supercomputador também tem que estar otimizado para arquitetura. Então, é uma série de fatores, né? Teoricamente, se você fazer uma aplicação totalmente otimizada, o ARM vai ser muito melhor. Mas é claro que quando a gente fala de, sei lá, servidor web, o servidor da Netflix, será que eles colocariam um supercomputador ARM ali para processar tudo? Não necessariamente, né? Não, se não atender às necessidades, não Aí que não dá. Mas o ponto que o Todd falou é muito bom, porque
a empresa conhece melhor do que ninguém as próprias necessidades. E a Intel também sabe disso, tanto que no último episódio a gente falou, eles vão começar a oferecer também não só a fabricação, mas opções de chips modulares. Você pode colocar e tirar partes do chip ali dentro da arquitetura deles que você precisa mais para sua empresa, né? Então é uma forma da Intel também tentar atender melhor o mercado, né, os servidores, mas enfim, fica a questão, será que o x86 evolui ao ponto de chegar, né, nessa eficiência do ARM nos próximos anos? Se é que a gente vai ter fábrica para isso, né? Olha, eu faço uma aposta, e aí eu posso... É uma aposta, não é uma previsão de mercado. Mas eu faço uma aposta de que a gente vai conseguir avançar nesse segmento de aplicações x86, inclusive para o mercado consumidor, porque depois que a Apple lançou os primeiros Macs com chip M1, meio que houve uma empolgação no mercado. Olha, se a Apple conseguir fazer isso, acho que a Microsoft também pode dar um jeito. E a Microsoft já tem um programa, uma espécie de programa, justamente para facilitar a adoção eu diria, portabilidade de aplicações em x86 para ARM. Já tem, a Qualcomm, por exemplo, já tem uma plataforma para isso, né, que é a 8CX, se eu não me engano. Só que ela é baseada ali nos chips Snapdragon para celulares e meio que fizeram uma adaptação para esse chip ser compatível com notebooks. E a primeira experiência, a Samsung lançou, né, tem a linha Galaxy Book S que eu testei, só que eu testei a versão com Intel, mas a primeira versão desse notebook era baseada nesse chip que eu falei, o Snapdragon 8CX. E o problema é que justamente esse, né, as aplicações tinham algum problema de desempenho, ora dava algum problema de compatibilidade que impedia a execução de algum software, mas são coisas que estavam sendo trabalhadas, só que estavam sendo trabalhadas no ritmo lento. E depois que a Apple lançou os primeiros Macs com chip M1, meio que criou uma expectativa no mercado de que as coisas vão avançar nesse sentido. Então eu acho que daqui a uns 2, 3 anos, a gente já vai começar a ver com certa frequência laptops baseados em chips ARM rodando Windows. Hoje está muito baseada na Intel e a AMD, né? Só que a AMD ainda tem uma participação menor, até porque ela tem um problema de escala e tudo mais, mas ela já está crescendo. Então eu acho que daqui a pouco a gente vai ter 3 players no mercado consumidor. Intel, AMD e algum fabricante aí colocando chip ARM dentro dos PCs. Eu acho que isso deve acontecer dentro de uns 2, 3 anos aí. Talvez não no Brasil, né? As coisas demoram para chegar aqui, né? Mas eu acho que se a gente pegar pelo menos os Estados Unidos, isso deve acontecer nesse intervalo. Olha, assim como eu tava esperando muito pelo MacBook com processador da própria Apple e tal, né? Porque o mercado de chips para computadores precisava de uma chacoalhada desse tipo. Eu no fundo, eu acho que a Intel tem uma arquitetura que está em desenvolvimento, não está pronta ainda, obviamente, senão já teriam revelado alguma coisa, mas que aí nos próximos anos eles devem revelar e vai ser muito bom e vai ser um grande avanço, porque se a gente pensar no x86, ele é algo bem antigo, né? A gente tá falando o x86 de 16 bits, ele é de 1978, então décadas e décadas aí, né? Equipando processadores e tal. E a última grande atualização, que foi lá em 2003, quando a gente conseguiu ter os primeiros processadores de 64 bits para desktop, já faz quase 2 décadas, então... Caramba, foi em 2003 isso? Faz bastante tempo. Eu tô velho demais, meu Deus. Demorou um pouquinho mais pra gente ter dentro do nosso computador, mas o x86 de 64 bits foi em 2003, então a gente já tá falando aí de 18 anos, né, já tá entrando na faculdade aí o x86-64, faz bastante tempo. Eu não tô falando que vai ter, sei lá, x86 de 128 bits, né, porque seria muito óbvio, mas pelo menos uma grande atualização dessa arquitetura para tornar ela mais eficiente. Não sei, acho que a Intel ela é uma empresa que insistiu muito, obviamente, no x86. A gente viu ela investindo em Atom para smartphone, x86, que, assim, não era um processador ruim, mas em termos de consumo energético era meio decepcionante, assim, principalmente comparado com os ARM da época. Então, eu espero que dentro desses próximos anos a gente tenha uma grande atualização de arquitetura para não ter só a ARM tomando mercado, até porque é ruim, né? A gente viu que assim, muitos anos de quase monopólio da Intel fizeram para o mercado, né? Aquela coisa, mesma coisa de sempre. Mas eu acho que é um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem várias empresas desenhando o chip.
é uma tecnologia ali, né, as instruções são da ARM, que está sempre atualizando, tentando melhorar, acabou de lançar o V9, mas são várias empresas competindo também pelo melhor design de chip. E no caso da Intel, era um chip que eles não atendiam muito o mercado, assim, no sentido de vamos customizar, vamos tentar atender os interesses específicos do Google, né? Era sempre assim, ó, temos essa linha para servidores, isso aqui para inteligência artificial, isso aqui para notebooks, e é isso, o catálogo tá ali, usa quem quer, não tem outra opção, né? Só era essa opção. Então, acho que assim, acabou caindo meio naquela coisa da Kodak, né? A gente tá lucrando, por que a gente vai mudar? Estamos vendendo filme pra caramba, estamos revelando foto pra caramba, por que a gente vai mudar? E no caso da Kodak foi até pior, porque eles que inventaram o chip digital, né? O sensor digital, e eles esconderam para depois o mercado desenvolver uma solução melhor. Enfim, então acho que assim, tem essa pequena diferença que o mercado tem vários players, mas ainda assim, a Intel não tem um pedaço desse bolo, ela precisa realmente atualizar a arquitetura dela. Existe o interesse, existe o know-how, existe dinheiro e o que está em falta aí é tempo e material agora para poder dar sequência nessas pesquisas, mas é algo que vai acontecer, não tem como não acontecer. Essas empresas vão ter que trabalhar nessas pesquisas, melhorar os seus produtos para criar os melhores chips nesse sentido, como o Riga falou. E falando em investimento, até já indo um pouquinho a respeito de como solucionar o problema da falta de semicondutores e de chips, o governo americano, o governo do Biden agora, da nova administração, a primeira coisa que eles estão tentando fazer é tentar amenizar as discussões ali com a China ou com alguns países da Ásia que tiveram... a situação não estava bacana entre os dois países, eles estão tentando amenizar e reabrir portas que foram fechadas, e além disso eles estão tentando passar algumas leis para investir aqui nos Estados Unidos para criação de fábricas de semicondutores aqui, mas é um pacote de estímulo financeiro para poder criar essas fábricas aqui, criar empregos aqui nos Estados Unidos, fazer tudo aqui dentro dos Estados Unidos, porque no longo prazo não dá para continuar dependendo só da Ásia. Agora, a situação está desenhada, essa escassez é uma realidade, os especialistas já vinham falando dela desde o ano passado, e acho que vale a gente desenhar um pouquinho aqui quais são as consequências. Isso afeta o mercado, isso afeta o usuário, de que forma? Porque a Foxconn, por exemplo, diz que essa escassez vai durar até o segundo trimestre de 2022, ou seja, a gente ainda está a um ano de distância, né, de se resolver. Aqui no Brasil é ainda pior, né? A Foxconn fala de redução de 10% das suas remessas. Isso, consequentemente, vai impactar nos preços de celulares, computadores, videogames e até carros, como já falamos aqui também. Basicamente, tudo que usa chip vai ser afetado. E aqui no Brasil ainda pior, porque a gente está no momento de pandemia, economia com problemas, dólar disparando. Então, é a pressão do dólar para subir o preço dos produtos, mais a pressão também dessa escassez de chips, né? E assim, falando do que vai ser impactado, dá pra gente dar uma extrapolada aí. Coisas que são óbvias, por exemplo, 5G vai ser impactado, e eu tô falando desde da tecnologia de rede mesmo, do avanço da tecnologia 5G no mundo, como aparelhos de celular que usam 5G. A gente comentou de carros, e não só carros elétricos, carros como o Alecrim falou no começo do episódio. Conforme a tecnologia de criação, de produção de carros vai avançando, a gente precisa de mais chips. Duas coisas que eu consigo pensar agora de cabeça. A primeira é tecnologias militares aeroespaciais vão ser impactadas, e aqui eu acho que onde vai rolar a prioridade de qualquer governo que tem dinheiro vai botar o dinheiro nisso primeiro. Talvez isso seja uma boa notícia para a Tesla, por exemplo, ou para a SpaceX. E a outra coisa que vem na minha cabeça também é que talvez a gente tenha uma pausa na diferenciação de movimentação financeira de criptomoedas, porque a gente vai ter menos servidores minando essas criptomoedas. Eu não sei até que ponto vai chegar a impactar esse tipo de processo. O que vocês acham? É uma boa pergunta. Que interessante. Todo mundo, né? Todo mundo pensando nisso. Durmam com essa. Eu acho que a pergunta do Toad vai deixar os gamers mais irritados que eles já estão, né? Porque já tá difícil para eles encontrar placa de... Eu vi no levantamento feito, foi em fevereiro, de gente que procurava, por exemplo, a RTX 3060 na Europa, e ela foi lançada por lá por cerca de 330 euros. E em fevereiro ela tava custando 700 euros. Então, por aí, você já vê que uma coisa tá complicada. Tá boa pra Nvidia, né? Porque ela tá lucrando
lucrando horrores com isso, porque ela coloca chip no mercado e já compra, coloca chip no mercado e já compra. E é engraçado porque não tem mais para onde expandir, porque ela mesma já falou que ela não consegue dar conta, aliás, nenhuma empresa, né, de semicondutores consegue dar conta da demanda no contexto atual, muito menos a Nvidia, porque a Nvidia, além de fornecer chips para games e indiretamente, né, para mineração de criptomoeda, ela também fornece para o mercado automotivo, para o segmento de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e tá tudo no limite, né? Então falar no que vai acontecer no mercado de criptomoeda é uma pergunta que dá um nó na cabeça, porque se já tá difícil para todo mundo, a gente pensa o seguinte, isso aí não é prioridade, então não tem importância, né? Mas, cara, para muita gente tem importância, né? Não, mas até fugindo da questão da importância, é óbvio que não é a maior das prioridades para a população geral, mas daria para fazer um paralelo sim e pensar o seguinte, as criptomoedas, é cada vez mais difícil minerar. Todas elas têm as suas regras lá, né? Mas Bitcoin, se a gente for falar só dele, é cada vez mais difícil. Você precisa colocar mais hardware para conseguir o mesmo resultado. Logo, se o hardware ficar muito mais caro, pode ter menos investimento, o que pode significar menos mineração, o que pode significar menos oferta de novas moedas circulando. Ou seja, pode subir também, pode valorizar o Bitcoin. Mas assim, eu não apostaria dinheiro nenhum no Bitcoin por conta da crise dos chips, sabe? Eu acho que o impacto tem que ser muito grande, o aumento de preço de chips tem que ser muito grande pra galera, pra ter esse resultado final, né? Pra essa A mais B mais C, né? Chegar lá no final e ter esse impacto no preço do Bitcoin. Mas, enfim, com certeza daria pra pensar nisso. Mas do ponto de vista de investimento, eu recomendo o seguinte, você pega esse dinheiro que você tem em Bitcoin, vende agora, compra várias placas de vídeo, espera 3 meses, aí você vende, vai ganhar bem mais dinheiro. Ou então pega todo esse dinheiro e compra ações da TSMC, né? Isso. Vão continuar. É uma boa ideia. Eu compraria TSMC, acho que é mais seguro. Agora, de todo esse papo, tem duas coisas certas. Uma é que os preços vão subir muito pra caramba, porque tem menos chip e tal. E a outra é que no Brasil também vai subir, mas vai demorar muito mais pra cair. E é sempre assim, porque é assim... Se cair. Porque, lógico, tem a pressão da cambial também, o dólar subindo bastante e tal, mas tudo isso me lembra que em 2011 teve uma enchente na Tailândia. E, assim, semicondutores, você tem ali uma grande concentração de mercado, mas disco rígido, você tem uma puta concentração de mercado. Tem 3 fabricantes de disco rígido no mundo todo. A Seagate, a AWD e a Toshiba. Mas a Toshiba não conta porque ela faz HDs mais nichados, né? A gente não compra HD da Toshiba. O resto é tudo marca que usa essas fábricas dessas grandes empresas para vender HD. E na Tailândia teve essa enchente lá em 2011, foi a maior enchente dos últimos 5 anos na época, e só isso afetou 1/4 da produção mundial de HDs. Várias fabricantes já começaram, os presidentes ali começaram já a se pronunciar. O presidente da Xiaomi, Lu Weibing, ele disse que não é apenas um déficit, mas também uma grave escassez, como pontuamos aqui no Tecnocast. O Xiang Wang, presidente da Xiaomi, disse que a crise pode impactar no preço dos celulares e outros produtos da companhia. Ele ainda falou que certamente a empresa continuará a otimizar os custos dos dispositivos de hardware, mas às vezes poderá ter que repassar parte desse aumento para o consumidor. A gente tem muitas empresas aqui, a maioria são chinesas, né? A Xiaomi, asiáticas, pelo menos Samsung, a Realme, Huawei e Oppo, já falando também de problemas com fornecimento. Teve uma que, se eu não me engano, era a Broadcom, que já falou que o tempo de espera para conseguir o chip subiu de 12 semanas para 22 semanas, a expectativa é que subisse para mais de 30, enfim, já está afetando hoje. E também, para piorar a situação, a Huawei, Vivo e Oppo começaram a estocar componentes. Isso fez com que a situação piorasse mais ainda, porque se já está difícil fornecer com o aumento de demanda, com as fabricantes se adiantando e fazendo estoque, igual a galera fez aqui no Brasil com arroz também, ou com produtos, né, no começo da pandemia. Papel higiênico, cara. Papel higiênico, exatamente. Isso está acontecendo com os chips, que bizarro. Agora a gente conversa com a Juliana Zoya, ela é especialista de produto da Motorola. Fala, Ju, tudo bem? Bem-vinda ao Tecnocast. Olá, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade.
Bom, para começar, a gente quer falar aqui sobre a linha Edge, que chegou no Brasil ano passado. A Motorola foi a primeira a chegar no Brasil com um smartphone 5G. E, assim, na época, o 5G parecia uma coisa bem distante. A gente acompanhou de perto essa novela da Anatel, dos leilões que vem, não vem o edital. Mas, finalmente, o edital saiu. E aí eu queria entender de vocês aí que estão trabalhando na linha de frente, quais são os próximos passos agora, o que a gente deve esperar ao longo de 2021 para o 5G? Então, Mobilon, vale ressaltar que a Motorola ela tem no seu DNA a questão de inovação e tecnologia, né? Nós fomos os primeiros a realizar uma chamada em aparelho celular em 1973. E conforme a tecnologia foi passando, falando especificamente de Brasil, nós fomos também os primeiros a realizar uma chamada em 4G. E neste momento não poderia ser diferente, né? Nós trouxemos aí no ano passado o Motorola Edge. O Motorola Edge ele tem o 5G com tecnologia DSS. O que seria essa tecnologia DSS? A gente trabalha aí com as frequências já liberadas e disponíveis em 4G, né, liberadas pela Anatel, porém funcionando em equipamentos 5G. E de uma maneira inteligente, aí a rede faz a comunicação e direciona se o equipamento recebe em 4G ou recebe em 5G. Com isso, apesar de no meio aí de tudo que está acontecendo desde o começo do ano passado, agora sai o edital, um novo edital com os requerimentos do 5G. Então a gente está aí preparado, a gente está trabalhando. Nós temos inclusive 2 produtos lançados, né, com o 5G do futuro, que é o Motorola Edge Plus e o Lenovo Legion Dual, que ele tem aí os requerimentos do novo edital. Então, enquanto o 5G, aquele de 3,5 GHz, não chega, né, ainda tem que fazer o leilão da Anatel, tem uma série de questões para serem resolvidas até com as operadoras, né, a gente já está tendo esse gostinho do 5G com o DSS, que o Motorola Edge suporta, e a Motorola tem uma linha completa de aparelhos compatíveis com DSS, né? Não só ali no segmento ultra premium, mas também em segmentos mais acessíveis. Queria que você falasse aí quais aparelhos da Motorola já são compatíveis com DSS, né? Então, com quais aparelhos o consumidor já pode aproveitar essa tecnologia, e se vocês têm alguma pesquisa, o que vocês ouviram dos consumidores sobre o 5G DSS, quer dizer, é claro que muita coisa mudou na rotina dos brasileiros nesses últimos meses, mas o 5G DSS, ele teve alguma mudança, vocês veem alguma mudança de comportamento ali, até de uso da rede, de uso do celular? Sim, Riga. Falando um pouquinho do nosso portfólio, hoje a gente tem, como eu já mencionei, o Motorola Edge, nós temos o Moto G 5G Plus, Moto G 5G e recém-lançado o Moto G100, né, que nós lançamos aí no final de março, uma super potência aí para os nossos usuários. E o que realmente o 5G com a tecnologia DSS ela causa na vida dos nossos consumidores? Hoje, cada dia mais, o nosso contato tem sido através de videoconferência, né? Hoje a gente canta um parabéns através de uma videochamada. E o 5G com tecnologia DSS, ele provém essa diminuição de latência da rede, né? A gente faz uma videoconferência sem travamentos, né? E isso é todo o diferencial para os nossos consumidores, que a gente já tem visto aí, os usuários que estão utilizando os nossos aparelhos, já vê aí uma diferença na usabilidade. Até queria emendar essa pergunta do Rig e queria entender assim, o 5G ele está chegando e uma das principais vantagens dessa rede nova vai ser comportar as cidades conectadas, a IoT e tudo mais. Mas na parte dos smartphones principalmente, ele traz uma internet mais rápida, com menos lag. Então eu queria saber também se vocês já mapearam o que a gente vai conseguir fazer com um aparelho 5G, que é um aparelho super potente, com ultra velocidade e que com 4G era difícil, os consumidores reclamavam que esse tipo de coisa ainda não dá para fazer pela internet móvel. Vamos voltar um pouquinho atrás também. Quando a gente lançou o 4G, que a gente saiu do 3G para o 4G, a gente não imaginava o tanto de serviços essenciais que a gente ganharia com o 4G. Aplicativos de navegação,
aplicativos de mapa, aplicativos de chamar um táxi, né? Serviços essenciais que a gente não tinha em 3G. Então o 5G ele vem agora agregando um valor que a gente não consegue palpar nesse momento o tanto de benefício que ele pode nos trazer. Mas falando aí um pouquinho do cenário atual de game, né? Hoje a gente tem com o 5G um pouquinho aí de visibilidade do tanto que pode ser magnífico uma estrutura de game na nuvem apenas, né? Sem necessitar de um console para jogar um jogo. Evitar lags, para ter menos latência. Então, assim, muita coisa vai mudar com 5G. Muita velocidade de download e upload. Por exemplo, uma série favorita, baixada em 2 minutos, todos os episódios. Então, é muita diversidade. Hoje, com o 5G, com a tecnologia DSS, a gente já consegue ver aí uns resultados de 200 a 400 megas por segundo, dependendo da localidade. Só para a gente ter aí um comparativo, se a gente for ver 4G, ele chega até 100 mega por segundo. Então, a gente tem já essa diferença e essa evolução aí de tecnologia entregando os maiores benefícios para os consumidores. Aí a única dificuldade vai ser o plano de cada um, né? Ter o limite ali para baixar a série inteira no celular. Aí a gente conta com as nossas operadoras aí, com o desenvolvimento para acompanhar todo esse suporte aí de tecnologia. Mas, Ju, uma coisa interessante na linha de produtos da Motorola é que, assim, é normal em qualquer tecnologia você ter algo novo, alguma novidade, chegando só nos produtos mais caros, né? E o Edge e o Edge Plus foram um exemplo disso. Eles, processador potente, a câmera de 108 megapixels, aquele design que a gente já sabe. Inclusive, foi lançado, eu lembro muito bem, foi lançado em julho e no mesmo dia a Claro fez o anúncio, né, do 5G DSS no Brasil. Então, foi um lançamento bem conjunto ali, foi uma parceria muito bacana. E no caso do 5G, no caso do 4G, no caso do 3G, só depois de um tempo é que a gente vê essas tecnologias novas indo para os aparelhos mais básicos. Só que menos de um ano depois, né, a gente estava falando de julho de 2020, agora estamos em abril de 2021, já tem uma linha completa de aparelhos da Motorola com 5G. Inclusive tem o Moto G 5G. Moto G é uma marca que todo mundo conhece, acho que é uma das grandes forças da Motorola nesse segmento não tão caro, né, nesse segmento que as pessoas podem comprar e ter muitos benefícios. É um aparelho que já tem 5G, né, o Moto G 5G já você consegue se conectar já à nova rede. E aí eu queria entender essa estratégia, né, de levar o 5G para essas diversas faixas de preço, não só para quem tem muito dinheiro ali para gastar, e também se o público que compra um celular do nível do Moto G já pensa em usar 5G, quais são as aspirações dele em termos de tecnologia de conectividade? Então, Riga, é uma pergunta super interessante. A Motorola ela tem, como eu mencionei nas perguntas anteriores, a questão do DNA de inovação. E a gente realmente se preocupa com os consumidores, né? A gente quer abranger todos os consumidores, independente da família que o consumidor ele tem interesse em comprar de Motorola. A gente quer aí agradar e entregar os melhores benefícios para os nossos motolovers. E com isso, a gente traz aí o benefício já na família Moto G. E é legal a gente pontuar aqui, Riga, que nós também temos pesquisas internas que verificam aí para os nossos usuários o quão importante a compra do produto contendo o 5G e qual a relevância final de usabilidade do mesmo e de finalizar uma compra por conta da tecnologia. E o que a gente tem de resposta, o que a gente tem ouvido dos nossos consumidores está sensacional. Os aparelhos que possuem 5G, que os usuários estão degustando a questão do 5G, têm sido bastante adoradas pelos nossos motolovers. Então, é sim um diferencial e é isso que a gente busca, entregar qualidade, massificar a tecnologia para o nosso mercado, deixar ainda muito mais visível a marca como sendo pioneira de entrega de tecnologia com acessibilidade ao mesmo tempo. Ô Ju, e outra coisa que a gente notou também é que essa linha nova chega com aparelhos com muita bateria, a maioria ali em torno dos 5.000 mAh de capacidade, que é bastante, né? E aí o que a gente queria entender é se isso tem alguma coisa a ver com o 5G. Ele muda alguma coisa no projeto do celular, no sentido que agora a gente precisa também colocar um pouco mais de bateria, era uma necessidade que não tinha na época do 4G, ou tem outros motivos por trás disso?
Olha, Mobilon, sendo bem sincero, eu acho que a nossa vida mudou muito de um ano para cá, né? E os projetos, eles dependem do que os consumidores realmente buscam, do que é realmente importante para o consumidor. Então, cada projeto é pensado justamente na frequência de uso. Hoje, a gente estando mais em casa, um celular, né, um smartphone, ele se tornou nossa ferramenta-chave para uma conversa entre amigos, para um trabalho. E o que a gente pensa quando vai desenvolver um smartphone? Uma tela melhor, uma bateria que dure mais, um processador que garante aí uma usabilidade sem travamentos. E quando a gente desenvolve um projeto 5G, o mercado em si de tecnologia, ele se move também. Então, hoje nós temos os fornecedores de chipset que eles já trazem aí modelos que antigamente eram mais caros, né? Mais acessíveis para a gente conseguir desenvolver uns projetos que consigam entregar melhor qualidade e custo-benefício para os nossos consumidores, mas a ideia é sim ter um diferencial, cada tecnologia tem um diferencial, necessita de componentes adequados para a tecnologia, mas a questão especificamente de bateria, por exemplo, é uma coisa que a gente escuta os consumidores e implementa para ter uma melhor usabilidade em si do aparelho. A gente está falando de 5G DSS, em breve a gente vai ter o leilão da Anatel, né? Então, novas frequências chegando para o 5G, mas uma das primeiras vezes que eu vi 5G em funcionamento foi no evento da Qualcomm, grande parceira da Motorola, no Havaí. E eles estavam demonstrando, né, ali funcionando a rede 5G no Moto Z4, se eu não me engano, com um snap ali que tinha uma antena 5G. E era uma coisa que parecia, nossa, estamos no futuro finalmente, né? Ele atingia altíssimas velocidades, mas ele atingia altíssimas velocidades nas ondas milimétricas, né? Que é uma tecnologia que usa frequências bem mais altas. E aí eu queria entender se a Motorola acredita nessa tecnologia para o mercado brasileiro. Quer dizer, hoje a gente tem os aparelhos que funcionam com DSS, que funcionam com 5G, que ainda vai ser leiloado pela Anatel, mas e o millimeter wave? Ele pode ser útil aqui? Ele pode funcionar no Brasil? Não sei se vocês podem falar alguma coisa sobre operadoras, talvez. Eu entendo que essas questões de parceria comercial são meio complicadas, mas é uma tecnologia que pode ser promissora aqui? Sim, Riga. A Motorola acredita sim na tecnologia de millimeter wave, inclusive é uma tecnologia contida no nosso roadmap. Como você acabou de citar, você viu uma degustação em um dos nossos produtos. Em outros países nós temos os produtos disponíveis com essa tecnologia. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente vai abordar no futuro, por conta que já contém no edital que foi liberado, né, a questão do millimeter wave. Estamos avaliando e preparando aí para o futuro. É uma tecnologia que ela exige muito a questão de infraestrutura de rede, né? Nós precisamos aí do apoio das operadoras para concretizar a implementação dessa tecnologia, mas é um tema que a gente está antenado aí e a gente está verificando a questão dos próximos passos de como será essa implementação. O millimeter wave, ele seria importante implementação em ambientes fechados, né, em fábricas, em IoT, usabilidade de IoT, que é a internet das coisas, e o 5G ser mais utilizado em ambientes externos por conta da antena e da frequência ser um pouquinho menos elevada comparada com o millimeter wave. Só queria fazer uma observação, por quem olha para a cara da Ju de perto, acho que ela acabou de sair da faculdade e tal, mas eu sei que ela também passou pela transição que eu passei, que foi do 3G para o 4G. Inclusive a Motorola lançou o primeiro celular 4G do Brasil, né, o Razr HD. Eu cobri, até analisei esse celular. Eu lembro que tinha algumas coisas diferentes, né, você começou a ter umas telas muito boas em celulares, assim, coisa que você não esperava e tal. Eu queria entender, Ju, da sua parte, como é que essa transição de 3G para 4G pode se comparar aí 10 anos depois, quase 10 anos depois, do 4G para o 5G? O que você está vendo de mudança em termos de recursos, custo, talvez, e até a recepção do consumidor com relação a essa nova tecnologia, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, não é só mudou um número, né? Agora 4G mais 1 é 5G. Não, tem uma série de coisas relacionadas ali que muda todo o mercado, né? Exatamente, Iga. Na verdade, toda novidade tecnológica,
ela envolve a questão de tempo de expansão, ela causa curiosidades nos nossos usuários, né? A gente tem aí a entrega de melhores benefícios e experiências, mudanças, inclusive, de componentes para uma melhor entrega, por exemplo, aumentar o display, aumentar a bateria, a questão de RAM, o chipset modifica também, acompanhando o mercado. Então, assim, se a gente comparar o 4G com o 5G, essa transição hoje ela é um pouco mais rápida, né? A gente tem trazido uma maior acessibilidade para os nossos usuários através a família vem crescendo muito, né? Então, a diferença é, nós estamos mais velozes, a tecnologia ela instiga um novo conhecimento, um novo mapeamento de tecnologia. Então, comparando o momento atual com 10 anos atrás, a gente só renova a questão de conhecimento, tecnologia e diversidade com os nossos smartphones. Ju, então eu queria já te dar a deixa para falar sobre essa linha nova, que a gente vem falando em alguns Tecnocasts, que os primeiros 5G do Brasil são da Motorola, só que a linha é grande. A gente falou de alguns aqui, que algumas características, bateria grande, já vem com 5G até nos aparelhos intermediários. Então explica melhor para o ouvinte esse catálogo, quais aparelhos a gente tem disponível para o ouvinte comprar já com 5G da Motorola e os destaques de cada modelo aí. Certo, vamos lá. Então, recapitulando o que eu falei no começo aí da abordagem, né, da nossa entrevista. Nós iniciamos com o Motorola Edge, com uma tela aí totalmente diferenciada, né, a potência do 5G com tecnologia DSS, então você já consegue degustar aí o nosso 5G atual. Depois passamos para o Moto G 5G Plus, né, com uma câmera de selfie dupla, tendo aí o Night Vision e uma super bateria que acompanha dias de duração. Com ele também você está pronto para o presente, preparado para o futuro. Lançamos também o Moto G 5G, que ele entrega aí toda a performance e qualidade do 5G com tecnologia DSS para os nossos produtos. E é um 5G bem acessível para o nosso usuário, né? A gente traz aí um aparelho bem acessível, que o usuário consegue ter a experiência de tecnologia na nossa família Moto G. Recentemente, lançamos o Moto G100, que é um modelo na máxima potência. Com ele a gente tem aí a diversidade do Red 4, que você está pronto para tudo, pronto para um game, pronto para uma videochamada, pronto para o seu trabalho. Com ele nós trouxemos o lançamento do chipset 870 da Qualcomm, mais um pioneirismo, né, na marca Motorola, com toda aí a movimentação da potência máxima, é um conjunto de câmera, bateria, tela, é uma super entrega de um produto aí que já está também, você já liga e é preparado para o 5G com tecnologia DSS e já está pronto aí para o edital, para o futuro edital aí, para os requerimentos que a Anatel está nos solicitando. Moto G100 que inclusive estou testando neste exato momento, então review em breve no Tecnoblog. Nossa, que ansiedade, muito bom, muito bom. Você vai amar, o produto ele tá bem completo, é um pacote eu sempre digo que a Motorola ela tem o prazer de entregar um pacote de experiências para o usuário, né? Cada vez mais o celular ele tem sido essencial na nossa vida. Mesmo sendo profissional ou pessoal, ele nos acompanha a todo momento. Então, nada mais plausível a gente entregar aí as experiências mais imersivas com os nossos produtos. E também, só completando a questão de portfólio, nós temos mais 2 produtos, que é o Motorola Edge Plus e o Lenovo Legion Duo, que ele tem as especificações do 5G do edital. Então, esses 2 produtos eles estão preparados para o futuro. Assim que a gente tiver as liberações das novas bandas, os produtos serão 5G. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, você já está sentindo esse aumento de preços aí nos produtos que você está comprando, nos seus eletrônicos, descontando o dólar, né? Essa é a parte que para o brasileiro é mais difícil, mas quem acompanha os preços em dólar, manda pra gente também o que vocês já viram aí. Manda pro tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá pelo Twitter marcando @tecnocast ou #tecnocast. E relaxa, viu? Porque vai piorar. Bota aquele áudio. Tava bom, tá pior.
mudar pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @ealecrim. E @toadgeek. Esse episódio vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Falou! Abraço!